Bom dia, gente. Hoje a gente vai estar falando aí mais uma vez, sim, sobre rega, tá? Por quê? Porque tem muita gente, né? Tem muita gente aí reclamando de planta com caudex murcho. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês, como é que fica o substrato quando eu faço a rega, quando eu estou fazendo aqui a minha rega. Eu sempre faço a minha rega com a mangueira, né? O pessoal aí já estão acostumado a ver eu fazendo esse tipo de rega. Então eu vou estar mostrando para vocês como é que fica o substrato depois que eu faço aí uma rega dessa. Porque tem muita gente desplantando sem necessidade. Então vamos lá, antes de eu começar aqui falar um pouco mais, mostrar para vocês aqui a experiência, né, que a gente vai fazer. Já peço para você deixar aí o seu like, deixa aí o seu joinha, compartilhe com mais alguém, deixa aí o seu comentário, deixa sugestão aí para outros vídeos, tá, gente? Então contribua aí com o canal. Então, eu vou estar mostrando aqui para vocês umas plantas que eu já estou acho que uns 2 dias sem regar elas. Acho que tem uns 2 dias que eu não rego. Então elas estão secas, estão com substrato seco, porque o meu substrato ele é bem drenante. E aqui, né, essa época a gente está na temporada mais quente, então não tem chovido esses dias. Então eu vou estar mostrando para vocês na realidade, ao vivo aí, para vocês verem como é que é a questão da rega. Não é tão simples como as pessoas acham. Aí, ó, comecei aqui a regar, né? Essas plantas aqui, como eu falei para vocês, elas estão com substrato seco. Ó, tá vendo como fica aí cheio de água? Tá demorando até um pouco para descer a água, mas não é porque o substrato tá compacto não, tá, gente? É porque o substrato tá seco. E ele tem palha de arroz, então às vezes demora um pouco mais aí para descer a água. Então eu vou molhando aqui as outras, enquanto desce a água lá, tá? Vou molhando aqui as outras. Ó, dá para você ver que fica bem água, né? Ó, até demora um pouquinho descer. Olha aí. Então é rega com a mangueira. Ó. Então eu quero que vocês observem bem a quantidade de água que eu estou colocando aí nessas plantas. Observem bem, observem a quantidade de água, olha, que fica no vaso, que vai descendo aos poucos. E eu vou mostrar para vocês já já o resultado aqui, ó. Tô passando de novo, tá? Segunda vez, tá, gente, que eu tô passando aqui em cima dessas plantas. Observem bem, eu quero que vocês olhem bem para essa rega que eu estou fazendo. Olha, tá vendo? Olha a quantidade de água aí que a gente está colocando. Ó, tá vendo? Agora vocês vão ver aí o resultado. Vou só passar mais essas aqui, que eu quero esperar a água escorrer, né? A água descer. Vou molhando aqui. Agora eu vou estar mostrando para vocês, será que molhou mesmo? Será que regou mesmo meu substrato? Então agora a gente vai fazer aqui a prova dos 9, né? Pra gente ver se realmente tá molhado esse substrato. Vamos ver se realmente está molhado esse substrato. Esse barulhinho, gente, que vocês estão ouvindo é porque a mangueira ainda está ligada. Olha aí, olha como é que tá, gente, super seco, super seco. Olha aí. Espera aí que deu uma desfocada. Vou já arrumar aqui. Isso faz parte. Aí, ó. Dá pra vocês verem nitidamente a diferença, né? Até na coloração. Olha aí, gente, a parte seca. Ó, o substrato não tá... Olha aí o outro. O outro molhado. Olha a cor como é diferente. Fica mais escurinho, né? Dá pra vocês verem, ó, nitidamente que tá mais claro aí no meio, ó. Então tá super seco e vocês viram que eu passei a primeira vez, o vaso, né, ficou cheio de água, ficou descendo. Passei a segunda vez, mesma coisa, né, super seco embaixo. Aqui, ó, o outro vaso, para quem observou bem aí mesmo na hora da rega, olha aí, gente, tá seco aqui embaixo, tá seco. Vamos ver o outro aqui. Vamos ver como é que tá.
Gente, a mesma coisa, tá? Super seco, olha isso, super seco. Aí, ó, o molhado. Então a gente tem que fazer uma rega melhor, principalmente se você tá aí no tempo do verão aí na sua região. Como é que é a rega, Catiana? Gente, o substrato secou, você rega, né? Aqui, quando é no verão, eu costumo fazer essa rega uma vez todos os dias, né? Aí, ó, gente, todos esses que eu tô vendo aqui, ó, eles estão secos, estão com o substrato seco embaixo. Então eu vou ter que regar de novo essas plantas. Olha aí, regar bem mesmo, bem regado. Então pode ser isso que está acontecendo aí. Você está com a planta murcha, aí você desplanta ela, você corre um risco aí de perder essa planta, porque a planta não estava com nada. A maioria das pessoas, eu vou arriscar aqui que 70% ou mais das pessoas que desplantam uma rosa do deserto com caudex murcho não encontram nada. Se você já passou por essa experiência, deixa aqui no comentário. Deixa aí no comentário. A maioria das pessoas que desplantam dizem assim: ah, eu tirei a planta do substrato, Catiana, e a planta não tinha nada, não tinha cochonilha, a planta não tinha apodrecimento. Então, gente, era sede, simplesmente sede. Porque estava regando sim, mas não era uma rega que estava suprindo a necessidade de água da planta. Planta que fica em pleno sol, ela requer, né, mais regas, ela precisa, né, de mais regas. Então, então tem que regar mesmo, gente, para você ver o substrato bem molhadinho. Ah, mas não são todas as minhas plantas. Eu rego tudo igual, não são todas que estão murchas. Então, o que acontece? Por que algumas lá pelo meio pode acontecer isso e outras não? Pode ser questão de tamanho de vaso, né? Às vezes, um vaso maior, ele demora mais para secar, então ele acaba retendo um pouco mais de umidade. Pode ser questão de substrato diferente. Às vezes você tem lá várias plantas e o substrato não é o mesmo. Um é mais drenante, outro é menos drenante. Então acaba tendo aí essa diferença, tá, gente? Mas se você já passou, tá, por isso, gente, desculpa aí que tocou o celular, esqueci de colocar no silencioso. Espero que não toque de novo. Então, se você já passou aí por isso, deixa aí no comentário, divide aí com a gente, né? Pra gente tá trocando essa informação. E procurem observar isso na planta de vocês. Procurem observar antes de vocês saírem arrancando a planta, correndo o risco aí de perder. Então a rega, gente, ela vai ser de acordo com a região onde você mora. Não tem receita pronta para rega, não tem, gente. Tem dica de rega. Se o seu substrato é bem drenante, né? E vocês estão aí numa época de verão, possivelmente você vai ter que molhar um dia sim, um dia não, né? E às vezes todo dia. Então você tem que observa bem o substrato, ver o tempo que leva para secar. Você observando isso, não tem erro. Quando você for regar de novo, você já vai ter um intervalo ali já certinho. Quando chegar no inverno, a mesma coisa. Você vai ter que fazer novamente essa observação. Por quê? Porque no inverno a planta vai precisar de menos rega. Aí você observou, você já vai saber que no inverno a rega vai ficar mais espaçada e você já vai ter uma média ali de dias para você fazer essa rega. Então não tem muito mistério não, tá, gente? É isso. Nem sempre você regar todo dia, você está fazendo uma boa rega. Então é bom você observar bem mesmo essa questão. Olha, aqui, gente, são plantas que eu já
Já tinha regado, estou passando de novo aqui por elas. Olha, eu vou dizer para vocês que eu fico aqui regando essas plantas quase que 2 horas, tá? Para regar essas plantas. Porque senão não fica uma rega bem feita. Por isso que quando eu viajo, que eu deixo alguém aqui, eu chego, as plantas estão tudo de cauda que se murcho. Porque a pessoa que fica, ela faz essa rega, passou regando, acha que já está molhado, pronto e acabou-se, né? Não tem o mesmo conhecimento, né? Não tenho a mesma experiência que eu já tenho. Aí eu chego, as plantas estão todas cauda que se murcho. Mas eu prefiro até que esteja murcho do que esteja podre por excesso de rega, né? Então é isso, tá, gente? Eu espero que esse vídeo tenha sido proveitoso. Fiquem com Deus, que Deus abençoe aí cada um de vocês. Compartilhe esse vídeo com mais alguém para você estar contribuindo aqui com o canal. Beijo, fiquem